O Brasil se despediu do comando temporário do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Assuntos para o nosso Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Bom, a gente vê a escalada da violência e o balanço dessa participação brasileira que tomou posse e começou a guerra, né? Pois é, né? Olha, na loteria o nosso chanceler não ganhou, mas ele ganhou aí essa roleta. Então, só para explicar para todo mundo, são 5 assentos permanentes na ONU, né, no Conselho de Segurança da ONU, melhor dizendo, e outros países fazem uma participação rotativa. E entre esses países de participação rotativa caiu, aí termina agora, na virada do mês de outubro para novembro, a participação do Brasil como presidente do Conselho de Segurança durante um mês, agora vai passar o cargo para a China, do Brasil. O Brasil tem um representante dentro da ONU, é o diplomata Sérgio França Danesi, mas a situação se tornou tão delicada que o nosso próprio chanceler, nosso ministro das Relações Exteriores, foi até Nova York, na sede das Américas da ONU, tomar um pouco de conta dessa situação e ele fez um pronunciamento de despedida. A gente tem umas imagens dele aí, no que foi aí um último pronunciamento, em que o chanceler Mauro Vieira diz o seguinte: olha, a gente teve importantes resoluções agora no mês de agosto, setembro, outubro, é um período de muitas discussões, quando ele fala principalmente no mês de outubro, quando o Brasil então ficou na cadeira como presidente interino do Conselho de Segurança. Ele comemorou algumas resoluções aprovadas e encampadas pelo Brasil, a exemplo de uma ajuda humanitária, inclusive um deslocamento de tropas de paz da ONU para o Haiti. Ele usou palavras diplomáticas, Tiago, para dizer que o Brasil não conseguiu aí avançar muito em termos de uma resolução de paz nesse conflito entre Israel e Hamas, principalmente por conta de vetos, a exemplo da Rússia, dos próprios Estados Unidos. E aí o Mauro Vieira, o nosso chanceler, diz o seguinte, que o Brasil vai continuar junto dos aspectos humanos, estará lutando em prol da humanidade, em prol da paz, em prol daqueles que estão mais sofrendo com o conflito. O Brasil encampou um texto, foram várias resoluções, o Brasil assinou todas elas, tentando um cessar-fogo, um corredor humanitário, mas não foi para frente por causa do poder de veto que 5 países têm. Em alguns casos, apresentados o veto à China os Estados Unidos e Rússia. E a China toma posse agora. E é um integrante permanente, é bom lembrar, exatamente, né? Aí também vai ter uma dupla ação. Sim. Tem como presidente e tem um assento permanente. Agora vamos olhar para o aspecto da guerra em si. A gente sempre tem um mapa. Hoje eu fui localizar aqui o avanço das tropas israelenses dentro do território de Gaza e pelas portas de entrada. Aqui tem o famoso portão, um checkpoint, como se fosse uma passagem de verificação de Erez. Até os últimos dias foi intensamente bombardeada a partir de Gaza para lá. Mas esse portão continua funcionando e é justamente uma das entradas dos avanços de tropas. Eu estou falando de infantaria que entra a pé e apoiada por tanques e carros blindados. Como Israel já havia avisado, a parte de Gaza, dentro da faixa de Gaza, existe uma cidade que é a mais populosa, ou então um território, é difícil chamar isso aqui de cidade ou distrito, mas uma região chamada de Gaza. Tudo é tão pequeno, né? Pois é, e as divisões geográficas são diferentes das que nós conhecemos. Mas vamos falar que a faixa de Gaza seja um micropaís e aqui seja a sua cidade mais populosa, Gaza, uma concentração de mais de 1 milhão de habitantes. E desde o início do conflito, Israel está dizendo para essa população do norte ir para o sul, que já dava indícios que essa incursão de terra iria começar justamente por esse ponto. Começou e estão avançando justamente dessa parte de Gaza, forçando a população civil a sair, porque existe ali uma indicação do exército israelense que parte da concentração do braço terrorista aí do Hamas, né, que também funciona como uma administração pública aqui da faixa de Gaza, esteja concentrada aqui. Tanto que, eu vou passar para esse outro mapa, Tiago, aqui, Jabalia, onde a gente estava falando, né, agora, que é uma região dentro da cidade de Gaza. Eu acho que esse mapa mostra como é intensamente povoado Gaza, densamente distribuída aqui a população, e tem essa região de Jabalia, que aqui também funcionava um enorme campo de refugiados
de pessoas que já estavam em uma situação de miséria dentro da faixa de Gaza, que é um território muito pobre, naturalmente, mas que por conta da guerra tiveram também as suas residências atingidas e correram para cá, em busca de um acampamento, em busca de uma proteção. Caiu aqui um míssil e Israel diz que foi calculado esse disparo. A gente tem as imagens de o míssil acertando exatamente uma construção muito específica, só que a explosão acaba atingindo um ponto que servia de abrigo para algumas pessoas. O problema dessa guerra de versões, Thiago, a gente não sabe esses números exatos. Sim. O Hamas, que administra a faixa de Gaza, que inclusive tem uma unidade médica, uma espécie de uma secretaria, um Ministério da Saúde, fala em dezenas de vítimas, contando mortos e feridos, e que nessa lista teriam crianças. E não há como fazer uma checagem independente, né? Não dá, porque aqui a imprensa é muito restrita e, obviamente, já naturalmente, era muito restringido o trabalho de uma imprensa independente, agora então nem se fala. Então, a gente pega essa informação sempre com um ponto de interrogação, uma dúvida de quão verídico é isso. Mas a imagem da explosão, ela é real, ela foi distribuída, inclusive, pelo exército israelense, Sim. que dá aí outra guerra de versões, né? Israel diz que houve, de fato, a morte de um comandante, alguém do alto escalão do Hamas, que estaria aqui nessa edificação em Jabalia, escondido em meio à população civil, escondido em meio a esses refugiados e outros tantos miseráveis, e que ele teria morrido. O Hamas não confirma essa informação. Confirma a explosão, fala que deixa vítimas, mas não confirma a informação que esse suposto comandante teria morrido no ataque. É a guerra de versões e o drama humano que a gente vem acompanhando desde o início dessa guerra. Todos os dias. Bom, Favalli, bom trabalho para você. A gente volta a se falar. Até amanhã. Até amanhã.